Estamos aqui com mais um programa, O Cristo Consolador, da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, que fica aqui na cidade de Lagoa Santa, Minas, na Grande Belo Horizonte. Esse programa, ele é um programa espírita e principalmente com enfoque bíblico, que é a característica do meu trabalho, seja em TV, seja em rádio, seja em DVDs, CDs, palestras, livros, artigos que eu escrevo, principalmente na minha coluna no Diário O Tempo de Belo Horizonte, toda segunda-feira. Escrevo essa coluna há 11 anos, então ela também é espírita, com enfoque bíblico. Você que não mora em Minas Gerais e não é assinante do Jornal Tempo, você pode ler essa minha coluna no site www.otempo.com.br, repetindo, www.otempo.com.br. Aí você procura os colunistas do Tempo. Aí você vai me encontrar lá, José Reis Chaves, e toda semana você vai ter uma matéria nova. Inclusive, essa coluna ela tem 11 anos. E eu tenho cerca de 800 matérias escritas nesses 11 anos. E elas estão sendo transformadas em novos livros meus. Então, por exemplo, esse aqui é um Presença Espírita na Bíblia, da editora Sinal Verde, em parceria com a editora Chico Xavier. E Presença Espírita na Bíblia, então, é uma coletânea de artigos que eu escrevo para o Diário O Tempo de Belo Horizonte, toda segunda-feira. E com esse título, Presença Espírita na Bíblia, como eu já falei em outros programas, eu tenho um programa na TV Mundo Maior. Ele é às quintas-feiras, às 8 horas da noite, com reprise nos domingos, às 11 horas da noite. E eu queria destacar o seguinte, que nem todo fenômeno mediúnico é espírita. Por exemplo, pode haver uma obra psicográfica, ela é de um médium psicógrafo, então ela é mediúnica, é uma obra mediúnica. Mas o conteúdo dela pode não ser espírita. Quer dizer, não tenha aquela moral, aqueles princípios da doutrina espírita, que são os mesmos dos evangelhos. Então, a própria Bíblia, ela está cheia de fenômenos mediúnicos, tanto psicografados como psicofônicos e também de efeitos físicos. Ela tem vários fenômenos, episódios mediúnicos, mas cujo conteúdo não é bem espírita. Então eu quero dizer o seguinte, todo fenômeno espírita, ele é mediúnico. Tem que haver um médium participando dele, sendo intermediário entre um espírito e quem está ouvindo o médium falar. Então, todo fenômeno espírita, ele é mediúnico. Mas nem todo fenômeno mediúnico é espírita. O espiritismo, codificado por Allan Kardec, é a partir
da segunda metade do século XIX, de 1850 para cá. Então, a doutrina foi codificada na segunda metade do século XIX. O Livro dos Espíritos, por exemplo, surgiu no dia dos 8 de abril de 1857. Ele contém os fundamentos da doutrina. Agora, as outras obras espíritas da codificação são baseadas no Livro dos Espíritos, só que elas tratam dos assuntos assim mais minuciosamente. Então, o Livro dos Espíritos ele é mais sintético, ele abrange toda a doutrina, mas é mais sintético. Agora, os outros livros da codificação são desdobramentos desse Livro dos Espíritos. Por exemplo, o céu e o inferno. Ele trata desse assunto de maneira mais profunda do que lá no Livro dos Espíritos. A Gênese espírita também a Gênese espírita, ela aparece em síntese no Livro dos Espíritos, mas em detalhes aparece nesse livro, a Gênese, e é uma parte assim mais ligada à ciência, mais ligada ao espiritismo científico. Temos também o Livro dos Médiuns, que estuda ou que trata de fenômenos mediúnicos de uma maneira mais ampla. E temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que desenvolve os temas evangélicos de modo especial. Então, o que eu quero deixar bem claro é que todo fenômeno espírita ele é mediúnico, mas nem todo fenômeno mediúnico é espírita. É como acontece com as obras. Eu falei antes, uma obra psicografada, ela é mediúnica, mas não quer dizer que seja espírita. Por isso, então, muitas vezes uma editora espírita, ela não aceita editar um livro psicografado ou um livro de estudo. Por exemplo, os livros de estudo meu, eles não são mediúnicos, mas eles são espíritas. Por quê? Porque estão de acordo com a doutrina. Por exemplo, o meu livro A Reencarnação na Bíblia e na Ciência, que é o primeiro que eu escrevi, da editora EBM, Espírita Bezerra de Menezes, lá do nosso grande amigo Miguel de Jesus Sardano, de Santo André, para o qual eu envio meu abraço, e também para a Dona Terezinha, que trabalha muito em conjunto com ele na obra espírita. E então esses dois livros meus, A Reencarnação na Bíblia e na Ciência e A Face Oculta das Religiões, são livros não mediúnicos e são editados por editoras espíritas, como por exemplo essa EBM, mas não são mediúnicos. Agora, o seu conteúdo é espírita. Então, daí que a EBM os edita. Antes eles foram editados pela editora Martim Claré, que não é espírita. E o Miguel Sardano me convidou para colocar esses livros meus lá na editora dele. Agora, eu tenho livros de outras editoras, inclusive da editora Chico Xavier aqui. E nela, na editora Chico Xavier, que é também uma distribuidora de livros espíritas, você pode adquirir todos os meus livros. Todos eles. E eles tratam desses assuntos
que eu abordo, sempre com um enfoque bíblico. Então, eu recomendo, se você quiser se aprofundar nesses assuntos, em que você vai ver a doutrina espírita dentro da Bíblia, a doutrina espírita que eu digo, principalmente os fenômenos mediúnicos, e também a moral da doutrina, você vai encontrar no Novo Testamento, nos Evangelhos. Agora, fenômenos mediúnicos nós temos muito lá no Velho Testamento também. Só que o conteúdo nem sempre é daquela moral de Jesus, e que é a moral também da doutrina espírita. Observando que o Velho Testamento, ele é chamado de o Testamento da Lei, a Lei Mosaica. E já o Novo Testamento é chamado Testamento do Amor, porque ele segue Jesus. Enquanto o Velho Testamento, por exemplo, prega a doutrina do talião, do pé por pé, olho por olho, etc., Jesus prega a doutrina do perdão. Perdão incondicional, irrestrito, ou seja, sempre. Então, o Evangelho, ou o Novo Testamento, de um modo geral, que é a doutrina do amor, o testamento do amor, é bem diferente do Velho Testamento. E exatamente o que acontece também com a doutrina espírita. Ela tem fenômenos mediúnicos, é claro, como o Velho Testamento tem, mas a moral do Velho Testamento é uma e a moral do Espiritismo é outra. Como, por exemplo, a moral do Velho Testamento é uma e a moral do Novo Testamento é outra. Uma moral é de Moisés, daquele povo ainda muito atrasado, e a moral do Novo Testamento é a moral de Jesus, e é a mesma moral da doutrina espírita, é a mesma, ela segue a moral dos Evangelhos, do Novo Testamento. E então temos que distinguir isso, que nem todo fenômeno mediúnico é espírita, ou melhor, não é espírita no sentido moral, é espírita só no sentido de ser mediúnico, porque a mediunidade é um assunto, é uma questão da doutrina espírita. Sem mediunidade não há espiritismo, mas nem todo fenômeno mediúnico é espírita. Então, creio que isso ficou bem claro, e nós não podemos misturar as coisas. Agora, o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E como religião, que aliás não tem rituais, não tem cerimônias, não tem hierarquia, não tem sacerdotes. Então, é ciência, filosofia e religião. E religião, o Espiritismo é apenas no sentido de moral do Evangelho. Só nesse sentido. E já do ponto de vista científico, ele é uma ciência, sim, porque ele se baseia na ciência. Por exemplo, os fenômenos mediúnicos são estudados sob o enfoque científico. E ele é também uma filosofia. E a filosofia, ela é abrangente. Ela pega aí todas as três correntes, a ela própria. E a filosofia, ela é a mãe, vamos dizer, da sabedoria. Porque todas as questões profundas, vistas de um modo assim profundo, são filosóficas. Todas as questões muito profundas que exigem reflexões são filosóficas. E o Espiritismo é
uma doutrina desse tipo, que exige muita reflexão, muito estudo e é também científica, porque segue a ciência ao estudar os fenômenos espíritas. Eles são explicados pela ciência e é também religião nesse sentido de moral, ou seja, a moral do Evangelho. Mas vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e eu o aguardo para o nosso próximo programa. Que Deus, Jesus e Maria abençoe a todos nós, nossos familiares, nossos lares e a todo o Brasil. Até a próxima, se Deus quiser.